Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui no podcast Não Erre no H, o podcast pensado, idealizado para você, profissional de RH, e, por que não, para todos que estão hoje inseridos no mundo corporativo ou que pretendam entrar numa empresa, se recolocar, fazer uma transição de carreira. Trazemos sempre conteúdos interessantes, convidados muito especiais, e tudo isso graças ao apoio que temos da Trilha Empregos e da Ritaco Seguros, os quais agradecemos bastante. E também agradeço o apoio e a parceria que temos com o Núcleo de RH do CIESP e com o Intercel, Grupo de Profissionais de Recursos Humanos de Guarulhos. E hoje, dividindo a mesa comigo, está aqui o Valmir, conhecido já de vocês. Tudo bem, Valmir? Tudo bem, Célia. Mais uma vez, é um prazer estar com você aqui na mesa para receber aí um convidado ilustre, né? Ilustre. Na verdade, Valmir, ele é padrinho do podcast, né? Nós já falamos. Eu não sei se é padrinho, se é embaixador... Mas ele começou essa jornada com a gente, deu o pontapé inicial junto com a gente, e no meio do caminho ele trilhou outros percursos, mas não deixa de ser um grande apoiador do podcast e para o qual os nossos microfones estarão sempre abertos. E quem é esse convidado especial, Célia? É o Dirceu do RH. Né? Então, Dirceu do RH, Dirceu Neto, Dirceu do RH. E aqui, né, obrigado, Dirceu, pela presença. Você, além de amigo, né, de parceiro aqui, iniciou o podcast com a gente. Sim, né? sim. Nós três e mais o Edson Freitas, né? E o Dirceu é um ser humano, um profissional que a gente admira bastante. E eu acho que tenho certeza que vai contribuir muito com o conhecimento, que é o que o nosso podcast busca e o transmitir. tema, né, Valmir, que a gente pediu para ele discorrer aqui com a gente, é um tema muito interessante, que fala sobre o networking e as relações dentro do mundo corporativo, né? O que é esse RH? Sim, né? sim. E para a gente começar, vamos pedir, né, Valmir? Para ele se apresentar, porque o currículo dele é extenso. Poucos conhecem, né? Se eu não me engano, no LinkedIn está com 32 mil já. Uhul! 32. Parabéns. Que bacana. Então, fala um pouco de você, Dirceu. Hoje o microfone ele é seu. A gente vai tentar não atrapalhar, né? Quem é o Dirceu além do RH? Bom, vamos lá. Célia, primeiro, muito obrigado aí pelas palavras, Valmir também. Antes de começar aqui o podcast, eu já falei que ia ser muito fácil, porque estou no meio de amigos, né? Desde as pessoas que estão aqui na mesa até as que estão aqui por trás das câmeras. Então, são pessoas que eu já conheço, né? E tenho um carinho enorme. E agora, desse outro lado, né? Para mim é uma honra, tenho acompanhado o podcast, a quantidade de pessoas boas que têm passado por aqui. Então, para mim é uma honra, né? Como você mesma disse, participei do início do podcast, mas por uma questão de agenda não consegui continuar. Mas é um podcast extremamente útil, extremamente necessário, não só para os profissionais de RH, em especial para os profissionais de RH, mas para o mundo corporativo como um todo, né? Você ter aqui pessoas com ponto de vista diferente, com experiências de vidas, experiências profissionais diferentes, acho que é sempre uma oportunidade de aprendizado. Então, muito legal que esse projeto continua, né? Parabéns aí você, o Valmir e ao Edson também por dar continuidade nesse projeto. E conte sempre comigo, independente se estiver como host, como convidado. Se eu puder sempre colaborar de alguma maneira, conte sempre comigo. O microfone é seu. Célia, Dirceu além do RH. Sou uma pessoa simples, trabalho desde os meus 14 anos de idade. Bons tempos, né? Quando a gente podia trabalhar nos 14, hein? Bons tempos. Já fui feirante, já pouca gente sabe, já fui feirante. Né? Já trabalhei, já ajudava na feira, né? Não sei se isso é feirante, mas eu considero. Depois fui trabalhar em estacionamento, tudo informal. E
sou formado, o meu ensino médio, para não entregar a idade, né? Porque era segundo grau, né? Ele foi técnico em contabilidade, e aí foi ali que surgiu a minha primeira oportunidade em RH, através de um estágio, né? De uma grande empresa, e ali eu entrei dentro do RH como estagiário. A princípio eu só queria trabalhar, caí no RH de paraquedas, eu só queria, de alguma forma, começar a minha vida profissional. E ali fiquei, e posso depois discorrer um pouco mais aí dessa trajetória. E aí depois, ao longo do tempo, né, me formei em RH, me formei em Direito, né, fiz especialização em Gestão de Pessoas, trabalhei em empresas de diferentes segmentos, né, a maior parte do tempo em indústria, mas também já trabalhei em varejo, já trabalhei em serviços durante muito tempo também, já trabalhei em agência de empregos, né, um dos patrocinadores de vocês é uma agência de empregos, trabalhei 6 anos em agência de empregos, e mais recentemente trabalhei numa grande indústria. E aí, ao longo vai fazer 32 anos esse ano de recursos humanos. Então, assim, eu comecei lá atrás como estagiário, né? E aí fui me identificando com a área e estou aí até hoje, trabalhando em RH. Do aspecto pessoal, sou casado com a Kátia, a qual a gente se conhece desde os 14 anos de idade, mas estamos juntos, né, desde praticamente aí de 1999, 26 anos. Sou pai da Isabela, uma menina linda de 19 anos. Corintiano, maloqueiro e sofredor, que adora... Nada é perfeito, né, gente? Fazer tudo. É um dos meus hobbies, né? Estádio de futebol, para mim, independente de time ganhar ou perder, é uma distração que eu tenho. Eu gosto de viajar, gosto de assistir filme, gosto de sair para jantar com a família. Enfim, sou uma pessoa simples como muitas outras, né? E ter amigos também próximo para trocar ideias, para trocar figurinhas, para falar de coisas boas, às vezes não tão boas, né? Acho que amigos são para isso, né? Estou com o Valmir aqui, que é um deles. Enfim, esse é um pouquinho do Dirceu. Que legal. E aproveitando, então, eu queria saber como é que você teve uma trajetória aí desde os 14 anos, né? Porque assim, muita gente às vezes não considera, né, esse período, porque era informal, mas isso te traz uma experiência, te traz uma maturidade. Com certeza. Né? Melhora as tuas escolhas quando você tem experiências. Traz, né? E hoje, como é que o RH entrou de fato na sua vida? Hoje não existe mais, pelo menos eu não me recordo de ver essa profissão no mercado. Não sei se vocês se lembram. Mas eu sempre falei que o office boy era uma das melhores profissões para que o menino, né, na época menino, ingressasse no mercado de trabalho. Porque eram muitas responsabilidades, era uma interação com bancos, interação com fornecedores, interação com o público interno dentro da empresa. E eu comecei como office boy, quando office boy, eu trabalhava dentro de uma área na época era departamento pessoal, né, de uma pequena metalúrgica aqui em Guarulhos. E ali eu já fui mais ou menos, mesmo não atuando diretamente na área, entendendo um pouquinho ali o que era departamento pessoal. Aí depois, quando surgiu essa oportunidade de estágio, foi numa agência de emprego, né, posso até falar na época, Total Recursos Humanos, da Gigi, pessoa saudosa. Maravilhosa que não está com a gente. Foi a primeira pessoa que me deu oportunidade, de fato, em recursos humanos. E eu entrei lá como estagiário, sem qualquer experiência. E ela tinha uma pessoa lá que era uma pessoa mais sênior, que fazia o fechamento da folha de pagamento dos temporários, fazia o fechamento da folha de pagamento da própria agência. E essa pessoa ela estava numa transição porque ela tinha acabado de se tornar mãe. E ela não queria mais continuar. Aí, no primeiro momento, eu nem imaginei que aquilo poderia estar sendo uma oportunidade que estivesse caindo no meu colo. Só que, com o tempo, eu fui começando a dominar os processos. O que eu não sabia, tinha uma pessoa, um advogado que assessorava a Gigi, o escritório, né, a Total. Eu ligava para ele para perguntar algumas coisas. E aí eu fui ganhando confiança e foi embora. E ali passei a ser o responsável, naquela época, pela folha de pagamento da Total Recursos Humanos. E aquilo ele já foi dando já uma grande casca, né? Só que depois eu queria dar voos
eu queria dar voos maiores, né? Na medida que você vai se especializando, eu queria dar voos maiores, só que a Total ela tinha uma certa limitação, era uma agência pequena, e aí depois surgiu a oportunidade de ir para uma outra consultoria, né? Que era também concorrente da Total na cidade de Guarulhos, mas ela tinha uma amplitude nacional. Na verdade, era uma empresa muito maior. E ali começaram a surgir novas oportunidades. Ali eu deixei de ser apenas um analista de folha de pagamento e foi onde eu tive a oportunidade de ser o gestor administrativo daquela unidade na cidade de Guarulhos. E tudo isso era muito jovem, né? Tudo isso era muito jovem. E aí a coisa foi evoluindo. E aí você também se relacionava com os RHs das empresas, você foi... Célia, por incrível que pareça, naquela época ainda não. Eu fui começar, a minha rede de network, ela começou mesmo por volta de 2009, 2008. Né? Nessa época, eu ainda não tinha uma rede de relacionamento. Eu não via essa rede como algo tão necessário, né? Como hoje eu entendo que é. E aí, só que eu fui me relacionando com os clientes. E aí minha filha nasceu, né? Eu me recordo que a minha filha era muito pequenininha e eu recebi o convite para assumir a filial dessa empresa lá na Zona Sul de São Paulo, na região ali próxima à Rede Globo, né? Eu não lembro exatamente o nome da Berrini. Só que era muito longe, Célia, era muito longe. Seja de carro, seja de transporte público, era uma aventura todos os dias. E eu não conseguia estar presente em casa, tanto para estar com a minha filha naquele momento, que ela ainda era bebezinha, como também, de alguma forma, ajudar minha esposa naquela fase de crescimento. E aí, eu só aceitei esse convite porque, naquele momento, existia uma oportunidade, como a agência, todos os empregados da agência, eles eram remunerados pelo faturamento da agência, e lá na Berrini o faturamento ele era muito maior que Guarulhos, então, assim, era uma oportunidade de ganho 3 vezes maior. Eu já tinha recusado 2 vezes. Aí, na terceira vez, eu fiquei sem graça de recusar. Falei, pô, você não está interessado? Aí, acabei aceitando. O que aconteceu? 2 meses eu pedi para sair. Aí, surgiu o convite de um cliente dessa empresa, que era dentro do aeroporto que ainda é dentro do aeroporto de Guarulhos, mas ela está nos aeroportos do mundo inteiro. E aí foi onde realmente começou, de fato, a minha grande experiência numa amplitude maior, com empresas de maior porte, com maiores responsabilidades, com programas já estabelecidos e outros a serem estabelecidos, onde eu fiquei lá por longos anos. E aí depois surgiu a oportunidade de ir para uma grande indústria aqui em Guarulhos. Inicialmente, eu entrei numa posição de... nessa empresa eu também tinha, que comentei do aeroporto, eu também era responsável pelas atividades, né? Também fazia a gestão. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa grande empresa aqui em Guarulhos, que eu confesso que eu não conhecia, só que era uma empresa que depois eu fui ver, era reconhecida entre as melhores empresas para trabalhar, enfim, tinha uma série de diferenciais, eu simplesmente arrisquei, né? Surgiu até 2 oportunidades na mesma semana, e eu arrisquei para ir para essa empresa. E ali as oportunidades foram surgindo, né? Eu entrei como analista, rapidamente me tornei um analista sênior, e logo depois, pouco tempo depois, surgiu uma oportunidade de gestão, e lá eu fiquei durante 16 anos e tenho muitas boas lembranças da empresa, que eu sou muito grato, vivi muita coisa boa lá dentro. E nesse meio do caminho, Célia, ainda falando do aspecto profissional, eu fui conhecendo algumas pessoas e surgiu a oportunidade de lecionar. A primeira delas foi no Senac Guarulhos, né? Eram cursos de curta duração, né? Por exemplo, especialização em departamento pessoal, e fui pegando gosto. E aí sim, já com a rede de relacionamento, foram surgindo outras oportunidades, né? Aí, onde eu lecionei numa outra universidade muito conhecida aqui em Guarulhos, por um bom tempo, e hoje continuo lecionando numa outra faculdade, né? Numa outra grande faculdade aqui em Guarulhos, que é o ENIAC. Mas é muito gostoso, sério. Além dar aula, eu sei que você já foi professora, Célia, é muito gostoso porque, assim, além de você conseguir passar um pouco do seu conhecimento, ela te exige você estar atualizado.
O Então, tempo assim, todo, o né, tempo Dirceu? Você todo. tem que estar estudando todo. mais do que os alunos. O tempo todo. E aí foi mais ou menos essa trajetória, né? Obviamente que o ENIAC ele não é a minha fonte de renda principal, né? Na verdade, o ENIAC é algo uma oportunidade que surgiu talvez num momento que eu precisasse muito de ter essa ocupação, de ser útil para outras pessoas, mas é algo que acontece paralelamente em relação às minhas rotinas profissionais, né? Hoje estou envolvido com outros projetos, né? Quero utilizar essa experiência que eu adquiri ao longo desses anos todos, tentando ser ainda mais útil para a comunidade de RH como um todo. Que legal. Dirceu, e aí já querendo assim entrar um pouquinho no tema de hoje, né, que é falar dessa humanização do RH, quando foi que você percebeu que era complexo demais lidar com gente? Ou você não acha complexo? Você acha fácil? Não, fácil não é. Fácil não é. Na verdade, às vezes, eu falei na própria família, por exemplo, né, muitas vezes a gente tem que ter jogo de cintura pela boa convivência. Mas viver em sociedade é isso. Porque são pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, com ambições diferentes, com expectativas diferentes, com qualificações diferentes, né, com a questão da diversidade cultural que a gente tem que entender, né? Existe uma diversidade. O Brasil é um país continental, imenso, assim. né? Então, assim, e São Paulo é uma cidade muito, muito acolhedora, né? Então, quando você trabalha em grandes indústrias, né, como foi o meu caso, é muito comum você ter pessoas com um público das mais diferentes culturas possíveis, inclusive com nível de formação. E você tem que estar preparado para conseguir se comunicar com esse público todo. Isso sem falar das pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, né? Então, é toda uma questão de cuidado com as pessoas. E quando a gente fala em humanizar, Célia, às vezes parece algo muito complexo, mas não é complexo. Se a gente parar para pensar, humanizar nada mais é que entender que nas empresas existem processos, só que as pessoas sempre têm que estar à frente de tudo, sempre tratar as pessoas com prioridade. E não é hipocrisia, tá, Célia? Quando eu falo tratar as pessoas com prioridade, as pessoas têm que saber o que está acontecendo dentro da empresa. As pessoas, quando forem procurar um profissional de RH ou seu líder, né, tem a obrigação o profissional de RH e o seu líder ouvir essa pessoa, entender, acolher essa pessoa. Muitas vezes, o que parece óbvio para nós, não é óbvio. Não é para o né? outro, Não é para o outro. Às vezes tem uma questão... Hoje tudo é por aplicativo. Né? Por Nossa, exemplo... é um porre aplicativo. Quando dá certo... Beleza, mas eu vejo pela minha mãe. Tem algumas atualizações que ela é dá. aposentada, que precisa lá fazer reconhecimento, Nossa. prova de vida, atualização, não sei do que ela não entende nada disso. Então, assim, dentro das fábricas, existem pessoas com esse perfil. Então, muitas vezes, para o RH, alguma informação ela é muito óbvia. E esse perfil não tem a ver com a faixa etária, né? Não. Porque essa dificuldade se passa por todas as pessoas, né? Pode cruzar com jovem, com mais velho, com mais jovem, com da geração X como da geração Millennials, a questão cultural, a questão de até São os muitos fatores, estrangeiros, que hoje a gente tem bastante aqui no Brasil, né, que vieram aí dos países da América. É verdade, Célia. Eu fiz uma pesquisa recente sobre esse assunto. Eu sabia que tinha muitos estrangeiros atuando aqui no Brasil, principalmente dos países aqui latinos e dos países de origem africana. Mas eu não tinha dimensão da quantidade. É muita gente. É muita gente. E pessoas que vêm com formações diferentes, que vêm com... Enfim, é diversidade de todas as maneiras. De todas as maneiras. Então, assim... Só que você tem que estar preparado para tudo isso, Célia. E... Você pode até, talvez, né, Dirceu, não te cortando, massificar alguma informação, fazer uma coisa mais genérica que atenda a tudo, mas aquele que procura, aquele que você entende como diferente, tem que ser tratado como diferente, né? E aí tem outros contextos dentro do processo desse humanizar.
A empresa X oferece 100 benefícios para o empregado. Aí tem lá no portfólio, olha, essa empresa oferece 100 benefícios para o empregado. Só que aí na hora que você vai ver desses 100 benefícios, quais de fato são úteis para ele? Foi pedida a opinião para ver se aquilo realmente interessava para ele? É isso que eu falo. Será que você está gastando? Tem que escutar. Será que você está gastando energia em algo que realmente está beneficiando ou está deixando as pessoas satisfeitas? Ou é só para você dizer que tem, é só para você, né? Só para sair na internet. Na internet. Só para sair na internet. Né? Então, humanizar é esse cuidado de você também entender o que você pode fazer pelas pessoas. Aliás, dentro desse contexto, eu tenho como filosofia de vida, Célia, para tudo. E não estou falando isso para mim enaltecer, pelo amor de Deus. Dirceu, nós te conhecemos. Não é essa, Fica tranquilo. Não é essa a intenção. Célia, sem mentira nenhuma, eu ajudo por dia de 2 a 3 pessoas. De 2 a 3 pessoas por dia. Sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Eu não deixo de responder ninguém. Não deixo de responder ninguém. Quando eu não posso responder, eu falo, eu respondo em breve, mas eu respondo a todo mundo e a todas as pessoas, de alguma maneira, eu tento colaborar. Seja com informação, ou seja conectando essa pessoa com alguém que pode ajudá-la com aquela informação. É ser ponte, né? E não muro. É ser ponte. Mas a filosofia que eu procurei estabelecer para mim, você tem que saber falar não. Nem sempre você vai saber falar sim. Mas falando como profissional de recursos humanos, o não ele tem que ser a última alternativa. Ele tem que ser a última alternativa. E tente ajudar aquela pessoa. Se aquela pessoa está com uma dificuldade ali no convênio médico, porque não consegue uma liberação para uma cirurgia da esposa, do filho, de quem quer que seja, o que o RH pode fazer para intervir, para ajudar aquela pessoa além que está do bendito aplicativo, né? Além do bendito aplicativo, você ter o cuidado, né? Um processo demissional, ele não pode ser uma surpresa, né? A demissão ela não pode ser, não sei, obviamente, em situações extremadas, né? específicas, mas não é né? o caso a maioria não é Mas assim. quando se trata de desempenho especificamente, é algo que não pode ser uma surpresa. A pessoa ela tem que ser dada a oportunidade. Olha, não está legal isso, vai por outro caminho. Olha, está fugindo um pouco do que nós buscamos como estratégia. Não pode ser uma surpresa. E às vezes esses processos demissionais eles são tratados de uma maneira muito fria. Inclusive, boa parte dos processos, né, existe 2 vertentes, né? Existe os advogados que já têm os processos prontos, né? Que inclusive é ilegal, né? A questão lá do marketing, né? Que faz a abordagem e muitas vezes induz pessoas, principalmente pessoas de baixa renda, a ingressarem em ações trabalhistas contra as empresas. Como também há muitas situações onde a pessoa entra com uma ação trabalhista contra a empresa, muitas vezes não é pela causa, mas pela maneira com que ela foi demitida. Exatamente. Pela maneira com que ela foi demitida. E tem coisas que são muito simples, né? Eu já vi situações de pessoas serem demitidas no dia do aniversário ou na sequência de um falecimento de um ente querido. Após o nascimento de um filho. Após o nascimento de um filho. Né? A questão da maternidade, que é algo bastante polêmico, né? Aquela questão demite pós a maternidade. Verdade. Eu não quero nesse aspecto. Acho que isso daria um tema para um podcast específico, né? A gente vai estar trazendo a Sueli aqui para falar logo. Da estabilidade da gestante no trabalho temporário, que é um tema muito polêmico também. Mas eu posso dar um case pessoal sobre isso. Tem uma pessoa que trabalhou comigo, ela era a analista lá do meu time, e era uma pessoa extremamente profissional, extremamente correta, fazia o trabalho dela muito bem, só que o salário dela estava muito acima da faixa salarial de mercado. Então, existia uma pressão sobre mim para que fosse feito o desligamento dela. E ela estava de licença maternidade. Célia, meses antes dela retornar, eu fiz questão de ligar para ela, quero almoçar. Ninguém ficou sabendo disso, tá? Agora vai ficar sabendo agora. Fiz questão de ligar para ela. Vamos almoçar? Preciso falar com você. Olha, já para você ir se preparando, eu sei que tem uma questão logística de com quem deixar o filho. Já para você ir se preparando, você não vai retornar por isso, isso e isso. Então, assim, tem situações, é óbvio, que não é possível você ser tanto transparente assim. Mas quando é possível ser transparente, seja. Um último exemplo sobre essa pergunta. Olha, Célia, vocês me convidaram, eu falo, hein? Mas é para falar. Aqui, aqui, ó.
É pôr a boca No trombone. Vocês me no convidaram. trombone. Tem um case, e não é história, não é aquela história que falam o Serginho Groisman, não, né? O meu amigo mandou perguntar, né? Na verdade, nesse caso, é uma amiga que passou por uma situação assim numa determinada empresa. Eu acho que eu já até contei essa história, talvez, no outro podcast. Mas, enfim, é bem curta, mas é uma história que representa um pouco essa questão de como você trata as pessoas e, às vezes, como falta preparo dos profissionais de RH. Eu sei que para o profissional de RH é muito difícil você tratar as pessoas de maneira diferente. Você tratar o Valmir diferente da Célia, diferente do Rodrigo, diferente do Dirceu, diferente do José, do Pedro. Por quê? Senão você acaba dando margens e não dá aquela equidade, que é o que todo mundo espera. Só que as pessoas não são iguais e existem particularidades que precisam ser medidas. Então, assim, eu entendo muitas vezes a dificuldade do RH de conseguir abrir exceções para determinados casos. Mas é por isso que a palavra chama exceção. Ela precisa ser feita em algum momento. Por isso que tem a regra, que é para ter a exceção. Tem uma determinada empresa que ela tem uma política, e é legítimo, né? Eu nem discuto a política, mas ela tem uma política que, se o empregado ele tiver uma falta injustificada durante o ano, ele não pode, naquele ano, receber nem aumento salarial e tampouco ser promovido. É uma regra da empresa, legítima, ok. E uma determinada pessoa, um determinado empregado, quem me contou isso foi uma amiga, né? Mas era um homem, um determinado empregado, ele precisou faltar em 2 situações, que inclusive muito parecidas uma com a outra. Ele morava numa casa, era uma pessoa simples, de aquelas casas que tem um corredor grande e tem várias casas e mora várias pessoas da família ali junto, dentro daquele mesmo espaço. Faleceu um ente, faleceu um tio desse rapaz, que era muito querido, praticamente ele tinha esse tio como um pai, mas que juridicamente não existia abono para aquela situação. Depois teve uma situação muito parecida, eu confesso que eu não vou lembrar qual que era o grau de parentesco, mas uma outra pessoa da família também faleceu, também era uma pessoa muito próxima, ele precisou faltar para acompanhar aquele processo mínimo, né, todo. De um velório, né, E ele precisou faltar e também não tinha atestado, né, aliás, não tinha legalmente como justificar aquele abono dele. A gestora procurou o RH, explicou a situação. O RH, não vamos abonar, porque a gente não faz isso por ninguém. Tá bom, descontou da pessoa o dia, o DSR, aquela coisa toda. Aí o que aconteceu? Essa pessoa ela tinha um nível júnior e surgiu uma vaga nesse mesmo setor por uma posição de pleno. O gestor da vaga procurou o RH e falou, olha, esse rapaz ele tem todas as habilidades, ele cobre férias dessa pessoa, ele ajuda quando necessário. Eu gostaria que fosse dada a oportunidade para ele de promover ele para pleno. O RH falou, olha, não posso, porque ele teve essas 2 faltas. Aí o gestor ponderou, mas essas faltas foram 2 situações específicas, é uma questão de você se colocar no lugar dele. O RH foi taxativo e não permitiu que a pessoa fosse promovida. O que aconteceu, Célia? Contrataram uma outra pessoa de fora. Esse rapaz que era júnior teve que treinar aquela pessoa que era pleno. A primeira oportunidade que teve, essa pessoa que era júnior pediu demissão, ela saiu da empresa, ou seja, o RH não deu oportunidade. Perdeu a chance, perdeu né? a chance de humanizar uma relação. De humanizar um processo tão simples. Você imagina, pelo menos na teoria, né, o engajamento que essa pessoa teria se ela tivesse tido essa oportunidade, se o RH conseguisse capitalizar isso. Eu não diria nem capitalizar, porque quando a gente fala em capitalizar, parece que sempre a gente faz algo pensando no retorno. Ganho, né? Mas nesse caso em específico, em se colocar no lugar da pessoa. E se fosse eu? Né? E se fosse eu? E o que aconteceu? Perdeu o profissional, teve custo para trazer alguém de fora, e depois teve custo novamente para contratar a pessoa júnior para o lugar dessa que saiu. O gestor a gestora, no caso, ficou extremamente frustrada, porque tirou totalmente a autonomia dele, e a equipe acompanhou tudo aquilo. Se fosse comigo, eu ia fazer a mesma coisa. Ou seja,
esse é um exemplo simples de como foi um processo E não aí humanizado. depois o RH reclama dos líderes, né? Porque na hora que o líder tem a oportunidade de fazer alguma coisa, o RH vai e corta. As né? políticas devem ser discutidas, Com né? Não é certeza, é simplesmente situação o por RH situação. aceitar tudo, mas justificar, conversar com a alta direção para ter uma mudança disso, né? Porque, não, mas é política da empresa. Você assume como gerente de RH numa empresa e todas as políticas ali, você não vai revisar nada, não vai argumentar. É o papel do gestor de RH. Eu acho que do gestor, discutir as políticas, né? Palmir, acho que para tudo na vida a gente tem que ter o culhão de assumir determinados riscos, determinadas situações. Você está lá para isso Sim. também. Então, tem situações que, dependente da política da empresa, o próprio gestor de RH ou aquele analista, é isso que muitas vezes me dói, sabe? É de não ver o RH brigando por essas causas. O problema não é não conseguir, o problema é que nem tentar. É nem tentar por essas causas. É ser sempre blasé, né? Ser sensível. É cumprir a regra, é cumprir E aceitar, protocolo e aceitar. sem tentar novamente, tentar sem conversar. justificar, sem argumentar, sem... Eu sinto isso também, sabe? Tem vários cases, assim como tem outros cases de sucesso também, de processos que são muito humanizados, né? Pessoas, nós conhecemos grandes profissionais que são extremamente preparados, que pensam, obviamente, no resultado da empresa, mas nunca deixam de entender que as pessoas é a prioridade do negócio. Mas teria muitos cases aqui para trazer para vocês, gente. Tem muitas situações, cases positivos e cases não positivos, né? Então, eu trouxe um no sentido de como fazer algo bem feito e um de algo que poderia ter sido feito. Então, quando a gente fala humanizar, às vezes a gente cria uma série de estereótipos de o que de fato é humanizar? Tratar com respeito. Trate como você gostaria de ser tratado, né? É isso. Humanizar nada mais é que entender que existem processos, sim, entender que existem metas, sim, mas nunca esquecer que existem pessoas envolvidas dentro desse contexto. E essas pessoas precisam e devem ser respeitadas. Respeitadas. Eu sempre falava, né? Você está ali na frente de um funcionário, por mais simples que seja a posição dele, aqui ele tem uma posição de júnior, de operador, enfim. Mas na casa dele, ele é o líder. Ele é o líder daquela família. Então, em algum momento, ele exerce essa liderança na família. Ele merece esse respeito por tudo que ele traz na história dele. Né? É um ser humano que está ali. E se ele é sozinho? Não importa, ele lidera a própria vida. Sabe? Então, você tem que ter esse respeito e enxergar a pessoa como um todo, né? Além daquele crachá. Se você comentou de liderança, né, Célia? Liderança é um ponto bastante sensível, né? Porque, principalmente na humanização, né, Dirceu? É um ponto extremamente sensível, porque a liderança é ela que está ali no dia a dia com o empregado, né? Independente de... É o recursos humanos lá na ponta, né? Exatamente. Né? O RH tem até lá os representantes do RH, hoje é muito comum dentro dos departamentos, né? Provavelmente dentro das fábricas, mas via de regra são os líderes que, como você bem disse, Almir, que é o RH, é o representante ali do RH. E esses líderes eles precisam ser preparados para lidar com as pessoas, para entender as necessidades das pessoas, para ouvir as pessoas. Teve uma situação, duas situações. Isso já faz muito tempo que eu presenciei, aquela questão do líder terceirizar a demissão. Olha, estou te demitindo a pedido do RH. O RH te chamou, né? O RH te chamou. O RH te chamou, né? Gente, se você não tiver a mínima personalidade para você falar para o seu liderado, estou te demitindo por isso ou por aquilo, né? Óbvio, muitas vezes você não pode falar os porquês, mas você terceirizar uma responsabilidade, não é o RH que está todo dia ali com ele. Quem está ali é o líder. É o líder. É por isso que naquela hora que eu comentei dos processos, muitas vezes as empresas são processadas pelo comportamento dos seus líderes. As pessoas saem com tanta mágoa, com tanto sentimento ruim de como foi tratado dentro daquele ambiente pela liderança,
E aquilo, muitas vezes, é que impulsionam elas a ingressarem com uma E ação. ela acaba generalizando esse sentimento para a empresa como um todo e sai falando mal da empresa, né? Porque naquele momento o líder dela é o representante da empresa, é a empresa, Sim, né? sim. Eu gosto muito, o Valmir conta muito disso, né? Que no mínimo o líder tem que saber o nome, né? Chamar o Sim. funcionário pelo nome, né? Eu valorizo bastante, né? Chamar a pessoa pelo nome. A humanização começa por aí, né? Ali é um ser humano que tem nome e sobrenome, não é só um registro, não é só um crachá. É a palavra que a gente mais gosta de ouvir, ouvir, né? né? O nosso próprio nome. Aliás, Valmir, isso daí que você falou realmente é incrível. Às vezes você passa, né? Quando eu trabalhava no operacional, eu sabia o nome de todo mundo. Dos 2.000 funcionários, né? No aeroporto, por exemplo, onde eu atuei muito tempo, eu sabia o nome, acreditem, eu sabia o nome dos 2.000 funcionários. Não cortando, mas só falar uma coisa. O Valmir, além de saber o nome, ele sabia o registro. A época que tinha uma memória boa. Do tipo sanguíneo, né? Porra. E apelido, né? Tem alguns que você decora o apelido e não sabe, E não sabe o nome. nome. E não sabe o nome, é Você verdade. chama pelo apelido. Mas né? eu achava incrível, ele sabia o registro, matrícula, né? A matrícula da pessoa. Se você está na operação, você termina decorando, né? Mas, por exemplo, você como gestor, né? Você vem a sua assistente e fala, olha, o operador José Carlos quer falar contigo, é um assunto bem delicado. Ela já te falou o nome, José Carlos. Quando você entra na salinha para conversar com ele, putz, é muito bom você... Pô, José Carlos, tudo bem? Que eu posso te ajudar? Você chamou ele pelo nome, ele vai tomar um susto. É a primeira vez que o Dirceu, que a Célia, que o Valmir, os gestores estão falando com ele e chamando pelo nome. Isso é importante. Valmir, teve uma situação que, para mim, assim, eu achei meio absurda, porque, para mim, foi muito normal. Uma vez eu entrando no restaurante da empresa que eu trabalhava, tinha uma senhora sentada no banco, uma senhora que trabalhava na limpeza, e eu falei, bom dia, dona... Acho que o nome dela era Maria, se eu não me engano. Bom dia, dona Maria, a senhora está bem? Ela falou, como, você sabe o meu nome? Eu falei, mas por que eu não deveria saber? A senhora todo dia está aqui com a gente, por que... Você não sabe, mas você percebe no olhar da pessoa a satisfação de quando ela se sente respeito. Eu sou mais um, eu sou alguém. Gente, isso é tão simples. Isso eu tenho valor, tão simples, eu tenho valor. Eu sou importante, porque até o rapaz do RH sabe o meu nome. Sim. Isso é uma valorização, isso é humanização também, né, Dirceu? Aliás, Célia, já entrando num outro contexto, né, eu falei, gente, eu vou indo. O microfone está aberto ainda, Dirceu, continua. Entrando dentro de um outro contexto, mas ainda dentro desse falando especificamente dessa questão da humanização, uma das coisas que eu me orgulho, que deveria ser obrigação, mas assim, a mesma atenção que eu sempre dei para o jovem aprendiz era a mesma atenção que eu dava para o CEO. Quando eu falo atenção, não estou falando de metas, de prazos. Você tem as suas responsabilidades, níveis, né? Obviamente que se tem um pedido do CEO da empresa que você tem que entregar uma informação, é lógico que você vai dar prioridade para aquele pedido. Só que assim, eu sempre, gente, sempre tratei todas as pessoas. Isso desde sempre, uma questão de formação mesmo. Para mim, não faz diferença nenhuma se a pessoa é o presidente da Microsoft ou se é a senhora da limpeza que está tendo a primeira oportunidade de trabalhar, ou se é um jovem aprendiz. E essa é uma questão que precisa ser bastante trabalhada. Tem muita gente que também faz isso, eu sei, mas tem muita gente que só dá atenção, muitas vezes, para a alta gestão, para a alta liderança, às vezes até para os seus pares não dá o mesmo tratamento, achando que isso pode, de certa maneira, encurtar determinados caminhos. Muitas vezes pode até encurtar, mas eu acho que muito mais do que você chegar em determinado ponto sem utilizar os meios éticos, é a falta de respeito com aquelas outras pessoas, né? Então,
acho que é um ponto que faz toda a diferença e é um dos pontos que eu acho que isso dá credibilidade. Você ser respeitado pelas pessoas, independente do nível de hierarquia que elas estão ocupando. E aí dá um gancho até para a gente já entrar na questão do networking também, né? Que as pessoas só procuram o outro quando precisa, né? Eu quero conhecer o Dirceu porque ele pode me oferecer, me apresentar para fulano, me oferecer tal benefício, pode... E esquece o Dirceu na hora que ela está por cima, né? Na hora que ela já conseguiu. É a credibilidade também, né? Então, provavelmente, esse profissional que age dessa forma, o networking dele também vai ser assim, né, Dirceu? Ou não? Com certeza. Com certeza. Nós participamos de alguns grupos de WhatsApp e alguns grupos com bastante numerosos de pessoas. E você, assim, por mais que seja por amostragem, mas a gente tem mais ou menos mapeado na cabeça quem são as pessoas que só estão no grupo curiando, quem são as pessoas que só pedem ajuda e quem são as pessoas que ajudam muitas vezes sem pedir nada e as pessoas que ajudam e pedem simultaneamente. Muitas vezes, eu entendo até, Célia, muitas vezes a pessoa não tem como colaborar com determinada temática, mas muitas vezes tem como colaborar e não colabora. Então, essa questão da credibilidade, né, você falou de network, ele passa muito por isso. Tudo bem, você comentou, olha, a pessoa procura o Dirceu porque o Dirceu pode ser interessante para ela. Não tem problema nenhum, mas não pode ser só por isso. Só por isso. Não pode ser só por isso. É isso que a gente fala, Não né? pode ser só por isso. Tem que ser uma troca. O networking sugere essa troca, né? Não é uma obrigação, mas é uma responsabilidade que você tem com as pessoas que você contata, com o tempo que você toma das pessoas, né? Então, você tanto oferece tua ajuda, teu apoio, teu serviço, enfim, como você também vai precisar em algum momento receber. Sem dúvida. Célia, e me falaram uma frase uma vez: todos nós somos bons em alguma coisa. Com certeza. Todos nós temos alguma coisa que nos diferencia. E eu comentei, muitas pessoas olham os grupos de WhatsApp, né, dei esse exemplo, e acabam não comentando nada. E eu entendo muitas pessoas. Muitas vezes ela está iniciando, ela está ali de fato para aprender. Eu já estive já nesse meu momento também de mais observar do que falar, né? Então, isso não é um problema. Só que as relações elas têm que ser uma troca, tem que ser algo genuíno, né? Tudo bem, eu posso ser útil para a Célia, mas, Célia, se eu precisar ser útil, se eu precisar que você seja útil, você tiver essa possibilidade, seja útil para mim também. Eu comentei, eu recebo todos os dias vários pedidos de ajuda das mais diversas que vocês possam imaginar. Dirceu, dá um exemplo, né, pessoal? Que tipo de... Você não vai falar nome, claro, mas que tipo de eu posso falar de ajuda? Acho que é legal. Eu posso falar um fresquinho, Valmir, que para mim representa o que é ser RH. Me mandou uma mensagem uma pessoa, hoje dias atrás, acho que uns 3 ou 4 dias atrás, falando que já estava já há um bom tempo procurando emprego, mas que não conseguia de jeito nenhum. Que ela mora na Zona Leste, próximo a Penha, tal, não conseguia emprego de jeito nenhum. E era uma pessoa especialista em folha de pagamento. Eu falei, olha, eu não sei de nenhuma vaga no momento, fica atento ao grupo de WhatsApp, porque pode ser que em algum momento surja lá alguma vaga. Sim. 2 dias depois, me ligou uma gestora de RH de uma grande empresa. Dirceu, você tem alguém para indicar para alguma vaga de DP? Eu falei, olha, eu tenho aqui algumas pessoas, mas eu tenho que procurar no meu banco de dados, eu não sei nem se essas pessoas estão trabalhando, mas eu tenho um currículo aqui fresquinho que eu recebi há 2 dias. Aí encaminhei para essa gestora. Aí ela retornou para mim, Dirceu, olha só, isso você vai criando liberdade com as pessoas? Eu falei, Dirceu, mas eu olhei aqui no currículo dela, ela ficou pouco tempo nas empresas que ela trabalhou. Aí eu falei, mas as pessoas que vão para aí também ficam pouco tempo. Então, eu falei, então... Gente, a pessoa... Tá em casa, né? Eu falei, então talvez ambos mereçam uma oportunidade.
Eu falei, entenda os motivos dela. Por que ela ficou pouco tempo nas empresas, né? E eu nem olhei, confesso que eu nem fui no falta No de detalhe tempo, no detalhe, não olhei do isso. currículo. Eu falei, mas dá uma oportunidade, conversa com ela. Aí, ela, no dia seguinte, isso foi ontem, no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem logo cedo, falando, Dirceu, agora eu entendo por que as pessoas gostam tanto de você. Como você é atencioso com todo mundo. Eu falei, imagina, se a gente puder ajudar. E ela falou, fui para aquela empresa, participei lá do processo seletivo. Fala, que bom, estou aqui na torcida, espero que dê certo. Não esperei ela concluir. Ela falou, não, Dirceu, eu já começo já no dia X. Olha, que Eu legal. falei assim, ganhou um dia, né? É sensacional, Célia. E, então, Sim. assim, quando você tem a oportunidade de fazer algo por alguém, faça. Vai ter situações, né? Esses dias eu também recebi mensagem de uma outra pessoa, Dirceu, me ajuda, eu preciso trabalhar. Eu falei, quem me dera eu conseguir empregar todo mundo que precisa de ajuda. Assim, tem coisas que não está ao meu alcance. Sim. Mas, quando é possível, claro que eu vou ajudar. Outra questão que é corriqueira, Valmir, tem coisas que a gente pode discutir publicamente nos grupos de WhatsApp e tem coisas que a gente pode... Tem que ser no privado. Tem que ser no privado. Né? Então, às vezes, determinados colegas ligam pedindo uma ajuda de um determinado problema que ela está vivenciando lá dentro da empresa dela. Olha, estou com um problema aqui na empresa de um líder que está assediando uma pessoa, mas a gente não consegue provar. Como que você já teve essa experiência? Como que você conseguiu conduzir isso? Então, assim, são inúmeros fatores que você não precisa ser uma vaga de emprego. Às vezes, com um aconselhamento, né? Uma orientação. Ou dando um caminho. Né? Eu falei, olha, trocando ideias, né? E muitas vezes, né? Que nem me ligaram ontem pedindo uma ajuda específica, eu não vou lembrar qual era. Eu falei, olha, eu não consigo te ajudar, mas queria o contato numa instituição aqui de ensino da faculdade para uma coisa X. Eu falei, eu não consigo te ajudar, mas eu sei quem pode te ajudar. Fala com ela. Então, assim, para mim isso é um tipo de ajuda. Com né? certeza. E isso estou falando dentro do aspecto pessoa física, né? Do aspecto pessoa jurídica, aí é um outro cenário. É um outro cenário que quando você consegue conectar empresas que fazem trabalhos incríveis com empresas que precisam daqueles trabalhos incríveis, onde os dois lados ficam satisfeitos, é o melhor dos mundos. Então, assim, acho que esse é um dos... Respondendo a sua pergunta, Valmir, acho que esses são alguns dos muitos exemplos que nós temos no dia a dia. Eu pedi o exemplo, né? E, na verdade, eu já sabia, a gente conversa bastante, eu já precisei de ajuda nessa questão também de mão de obra, Dirceu indicou, eu contratei, é bem legal. É uma fonte. É uma fonte. É um caminho, espetacular, né? Então... eu acredito que agora vai acontecer mais pedidos de ajuda aí. Se eu puder ajudar, Valmir, eu acho que esse acho que nós também estamos no mundo para servir, né? Sim, sim. Né? Então, acho que da medida que a gente puder sempre fazer o bem, ajudar as pessoas, ou de alguma maneira contribuir para com que a pessoa alcance o objetivo dela, no que depender de mim. Dentro do próprio CIESP, né? do Núcleo de Recursos Humanos, acontece bastante isso, né? De você fazer essa conexão de pessoas com empresa, de pessoas com pessoas, né? Acho que é legal falar um pouquinho disso, dessa sua atividade não remunerada, né? Voluntária. São 3 anos e quase 4 anos já, né? Como coordenação. Fala um pouquinho disso. Na coordenação, eu já estou, sei lá, acho que há bastante tempo, mas como coordenador desde junho de 2022. Valmir, a Célia perguntou no início aqui do nosso bate-papo sobre a questão do network, né? Que eu falei, não, isso começou depois. Quando eu entrei nessa grande indústria, eu entendia que, pela dimensão da complexidade de assuntos que eu ia tratar no dia a dia, eu precisava me conectar com outras pessoas. E aí eu fui perguntando alguns caminhos. Por incrível que pareça, eu era daqui de Guarulhos, eu não conhecia o Núcleo de Recursos Humanos do CIESP, eu não conhecia o Intercel, né, que tem aí uma história de mais de 50 anos,
E aí eu pedi orientação, aí falaram, tem um núcleo de RH do CIESP e tal, que eles se encontram mensalmente para discutir assuntos do dia a dia. E ali eu fui conhecendo, fui aprendendo, né? Tinham muitas pessoas experientes, e fui conhecendo um pouquinho da rotina e criando vínculo com essas pessoas. Só que a coisa foi criando uma... Tomando corpo. Tomando corpo, né? Por exemplo, o Rogério Sazarão, que hoje mora nos Estados Unidos, né? Com certeza ele vai nos assistir. Uma graça, Rogério. Um abraço, Rogério. Com certeza ele vai nos assistir. Foi o Rogério que, por exemplo, que me apresentou ao Intercel. Foi o Rogério que me apresentou ao Intercel. Então, já foi uma conexão. E dentro do Intercel, eu colhi outros aprendizados, conheci outras pessoas. E o CIESP, Valmir, ele foi possibilitando que eu me tornasse um profissional melhor. Ou seja, me dava mais propriedade para determinadas temáticas que eu não conhecia ou conhecia muito pouco. E a área de recursos humanos como um todo, não estou nem falando apenas da área trabalhista, o RH como um todo, ele é muito dinâmico, né? É um organismo vivo, né? Vivo, é um mundo de possibilidades e oportunidades, né? Você vê hoje o pessoal de DHO que, se não utilizar a inteligência artificial, não consegue trabalhar, né? As atualizações trabalhistas, né? São questões políticas que a todo momento os RHs eles têm que compliance, né? Antigamente você poderia deixar o currículo de uma pessoa em cima da mesa que não te daria consequências. Hoje você não pode deixar ali os dados expostos de uma pessoa, né? Não que pudesse no passado, mas hoje existe lei. Hoje tem lei, hoje tem regulamento para isso. Então, né? então, o núcleo de recursos humanos ele foi me dando essa casca e no começo eu era um bom ouvinte. Só que depois eu comecei a participar, trazendo as minhas experiências também das minhas rotinas do dia a dia. Isso, de certa forma, foi me dando credibilidade ali entre as pessoas mais antigas ali do CIESP. E aí foi ganhando corpo, né? Na época já me chamaram, entrei no CIESP em 2000, no grupo de RH do CIESP em 2009. Ele existe há 21 anos, entrei em 2009. E aí me convidaram para fazer parte da coordenação, né? Mas não como coordenador, né, principal, apenas como parte da coordenação, porque eu já era muito participativo. Eu já era uma das pessoas que participavam bastante. E aí entrei na coordenação. Aí depois da coordenação, o que queriam? Que assumisse a coordenação geral. Só que eu precisava fazer uma outra faculdade, estava lecionando, tinha uma série de outros compromissos. E assim, Célia, se eu me propuser fazer alguma coisa, tem que ser feito bem feito. E eu não tinha condições naquele momento de assumir um compromisso. Até que um amigo, né, a pedido do Maurício Colim, né, o diretor titular do CIESP, da Alessandra, e de uma outra amiga, né, da Viviane, que até então era coordenadora, falou para esse amigo, né, que se chama Valmir, conversa com o Dirceu, vê se ele não quer assumir a coordenação. Eu falei, Valmir, eu não sei, cara, porque eu vou ter que sair uma vez por mês, aí eu tenho que ficar justificando para a empresa. Mas hoje eu não estou mais estudando, não estou dando aula. Talvez seja o momento, de fato, de assumir a coordenação. Só que eu só assumo com duas situações. Primeiro, que a direção do CIESP formalize esse pedido para a empresa que eu estou trabalhando, para que tudo seja feito de uma maneira transparente e ninguém fique me olhando torto se eu tiver que sair para uma reunião. Que isso seja entendido como uma extensão do teu trabalho. Exatamente. E a outra é que eu tivesse a liberdade necessária para dar a minha cara no núcleo de recursos humanos. E as duas coisas aconteceram. Houve o pedido formal, a qual a direção da empresa levou para o jurídico e concordaram. E houve também, por parte da direção do CIESP, da gerência do CIESP, toda essa autonomia, né? Inclusive, essa história é até um pouco engraçada, porque eles me pediram para fazer algumas mudanças, e nós tínhamos um facilitador no grupo que era uma pessoa muito querida. Só que era uma pessoa que já tinha algumas práticas que já não cabia mais para o momento. Só que ninguém tinha coragem de falar para ele. E aí, aos pouquinhos, eu fui mudando uma coisinha aqui, mudando uma coisinha ali. E depois eu fiquei sabendo que eu fiquei com a fama de ruim. Pô, o Dirceu não deixa mais participar, que não sei o que lá. Mas, na verdade, esse foi um tratado, né, que foi feito previamente, antes da minha
entrada. E aí a gente foi modernizando, né, o núcleo de recursos humanos, trazendo as práticas novas, trazendo experiências novas, inclusive sobre experiências, queria falar um pouco sobre isso também. E isso foi dando credibilidade, né? Então, assim, os nossos encontros, que antes tinham 15, 16 pessoas, né, em alguns momentos chegaram a ter 6, e em setembro desse ano nós tivemos um encontro com 230 pessoas. Né? Então, assim, isso foi dando credibilidade. E o networking, né, que foi uma das perguntas que você fez, ele é uma consequência de tudo isso, Valmir. Porque credibilidade é uma coisa que você constrói. E as pessoas, elas percebem quando você tem essência naquilo que você fala, naquilo que você faz. Então, quando você passa essa credibilidade para as pessoas, a rede de network, naturalmente, ela tende a ser não só maior em quantidade de pessoas, mas como ela tende a ser mais qualificada também. Sim. Né? Hoje, os meus principais amigos, que eu tenho mais contato, que são os amigos de festa, de final de semana, de frequentar a casa, são profissionais de RH. Né? Ou esposos ou esposas, mas são profissionais de RH. E, além desses, né, hoje tem muita gente que, se eu tiver uma dúvida específica de determinado assunto, eu já sei para quem ligar. Eu tenho uma dúvida específica, olha, o Valmir pode me ajudar. Olha, eu tenho uma dúvida tal, eu posso ligar para o Ricardo, lá, que é gestor da Carina. Né? Um abraço, Ricardo, que pode me atender. Né? Para o Meraldo, do Cido, da tal, e assim sucessivamente. Você vai criando conexões onde você mais ou menos mapeia, faz um mapeamento do perfil da pessoa e você sabe de que maneira que essa rede ela pode ser colaborativa. E, da mesma forma, né, você sendo expansivo, as pessoas também sabem quando te procurar e quando que você pode ser útil a elas. Então, foi meio que um processo meio que natural. Mas muita gente me pergunta, Valmir, mas o que você acha essencialmente que fez o núcleo de recursos humanos ter essa visibilidade que até então não tinha? Não é o fato de eu ter trabalhado numa grande indústria, não é o fato de ser o Dirceu especificamente, né? Poderia ser qualquer outra pessoa, até porque, desde que eu estou no CIESP, eu acho que eu falei o nome da empresa que eu trabalhava, se foram 2 vezes, foram muitos. Né? Inclusive, o Dirceu do RH ele não é uma coisa à toa. O Dirceu do RH é justamente porque eu nunca quis o rótulo, o Dirceu da empresa X, o Dirceu da empresa Y. Usar o né? nome da empresa como sobrenome. Na verdade, eu sou o Dirceu, que trabalha há 32 anos em RH, que me especializei, que estudei. Então, eu estive de passagem em algumas empresas. Né? Qual que é a grande diferença? Valmir, Célia, tudo é oportunidade. Não dispense uma oportunidade. Você muitas vezes vai na padaria comer um pão na chapa, tomar um café, você está ali no balcão, às vezes você percebe uma situação, você escuta algo, isso pode, de algum momento, ele ser adaptado. De repente, existe uma lacuna que ia ser preenchida que eu posso adaptar isso, trazendo esse contexto para dentro do RH. Existem muitos eventos de RH hoje em dia online, eventos presenciais. Hoje eu vou um pouco menos por uma questão de tempo, mas eu ia em todos. Poderia ser sábado, poderia ser à noite. Todos que tinha possibilidade, eu ia de todos. Eu ia nesses encontros. Em todos eles, você não adianta... As pessoas muitas vezes vão nos encontros, Célia, e criam uma expectativa que vai sair de lá sendo uma nova pessoa. Nem se for o Cortella, nem se for o Karnal, nem se for o Bernardinho, nem se for o melhor palestrante. Se você conseguir absorver pelo menos 5% daquele conteúdo, daquele contexto que está ali, em algum momento aquilo vai ser aproveitado. E foi mais ou menos isso que foi feito dentro do CIESP. Eu transformei tudo em oportunidade. Né? Eu já tenho por característica ser alguém muito observador. Né? Isso já é algo meu. Então, fui encaixando essa questão de observar oportunidades e encaixando para a realidade do núcleo na medida que iam surgindo oportunidades para fazê-las. Né? Então, acho que foi mais uma questão de oportunidade, de estar atento a tudo que acontece em tudo, desde um café na padaria ou um evento corporativo de RH, para você conseguir fazer algo diferente. Acho que essa é a grande sacada.
Chegando ao fim do O nosso tempo podcast, a gente queria passa te ouvir muito. Talvez vamos fazer a parte 2? Será um Eu acho prazer, que Célia. 32 anos tem coisa para contar aí que não acaba mais. E isso não pode ser esquecido, né? A gente tem que estar trazendo isso para essa nova geração que está vindo, porque eu acredito que a gente aprende com a experiência passada também, né? Com a experiência do outro. Acho que e o RH tem uma marca, né? Complementando a questão da humanização, que é a generosidade, né? Eu vejo os bons profissionais de RH extremamente generosos, né, em compartilhar conhecimento, em compartilhar experiência, em compartilhar oportunidades. E o Dirceu hoje é um exemplo brilhante que nós temos aí na comunidade de RH aqui na nossa região. Obrigado, Célia. Como o tempo ele é muito curto, né? Eu acho que vai entrar na questão da mensagem dele e tal. E Mas eu das acho redes dele, né? exatamente as redes e principalmente o LinkedIn aí que mais de 32 mil. É fácil de achar em qualquer lugar, tanto no Instagram como no LinkedIn. Fala para eles. E a sua mensagem, né? Há uma transição de carreira aí de 25 para 26, a sua transição, né? Profissional de RH você vai ser sempre, né? Está no sangue aí, não tem como mudar isso, e você nem quer mudar, e a gente nem quer que você mude esse seu olhar, né? Mas o Dirceu para 2026, Conta um pedacinho aí aquilo que pode ser falado, a sua mensagem para o pessoal e as suas redes sociais também. Vou começar pelas redes sociais. É fácil de me achar, Dirceu do RH, tanto no LinkedIn, que é uma das redes que eu mais utilizo, e no Instagram também, Dirceu do RH. Colocar Dirceu do RH em qualquer um dos dois vai conseguir me localizar. Adaptei também o YouTube recentemente, mas ainda não tem conteúdo lá. Talvez seja uma rede que eu comece a utilizar também. E sobre a história, Célia, de fato, eu tenho bastante história para contar e eu tenho um sonho, e ele vai ser concretizado, que é de escrever meu próprio livro. E ali, sem expor pessoas, obviamente, mas é muita coisa que aconteceu ao longo da minha jornada. Eu tive muitas experiências incríveis, também tive muitas frustrações, e isso vai estar no livro de uma maneira mais ampla. Então, vai acontecer na hora certa. Valmir, eu saí dessa grande empresa que eu trabalhava em junho. Na mesma semana que eu saí, eu já tinha uma cirurgia ocular já pré-agendada para aquela mesma semana. Então, isso, de certa forma, me fez que eu ficasse um período em recuperação. E eu tinha decidido, poxa, eu trabalho desde os 14 anos, fiz uma sequência de formações, eu sentia a necessidade de eu ter um momento sabático, né? Então, era algo que eu já vinha me preparando para ficar um período sabático. E aí, nesse período de transição, surgiu uma oportunidade de parceria de uma sociedade, onde eu dediquei bastante esforço para que desse certo, mas por uma peculiaridade envolvendo a outra parte da sociedade, a qual eu entendi perfeitamente, era algo realmente que não tinha como fugir daquilo, nós tivemos que interromper aquele projeto. E aí eu fui caminhando para outras frentes. Mas a minha prioridade não era voltar para o mundo corporativo no sentido ali de gestão de RH, estar no dia a dia de RH. Por quê? Porque eu entendo que 31, 32 anos de idade, né? Quem me dera, de experiência, eu entendo que hoje eu posso colaborar muito mais para os RHs, de uma maneira geral, do que estando dentro de um escritório atrás de uma mesa. Então, dentro desses projetos, existem 2 grandes projetos em andamento. Um eu não posso ainda abrir detalhes, mas um outro sim, eu abri um hub de negócios, onde a ideia desse hub é aproximar demandas que as empresas têm envolvendo serviços de RH
conectando com grandes empresas, as quais eu escolhi e estou escolhendo a dedo, porque, queira ou não, é o meu nome que vai estar ali, para que eu possa, de alguma forma, criar a conexão entre o elo, entre essas duas empresas, né? Então, a empresa ela chama Nexis, ainda está começando, ainda não tem muito conteúdo, já está no LinkedIn, já está no Instagram também, mas ainda não tem muito conteúdo porque é um processo que está sendo construído, né? Então, não, como você falou, uma vez RH, sempre RH, Sim. só que, porém, agora de uma maneira, contribuindo de uma maneira diferente e, quem sabe, podendo ser ainda mais útil para, né, toda a comunidade aí de recursos humanos. Muito bom. E lembrando, né, estamos no mês de fevereiro de 26. Né, Célia? Acho que é importante porque a pessoa vai olhar esse vídeo, esse episódio do podcast daqui 6 meses, só para ter uma ideia. Então, procure Dirceu, hein? Eu acho que pode colaborar bastante com vocês, hein? Já vai estar mais estruturado, inclusive. Com certeza. Né, Se Deus quiser. E vai ter muito sucesso, né? Dirceu, muito obrigada pela tua participação. É sempre um prazer estar com você, conversar com você, ouvir tuas histórias. Quiser a gente ter mais tempo para isso. Você vai estar no meu livro também, Célia. Vai ter um capítulo sobre a Célia. A Célia foi minha professora, né? Poucas pessoas sabem. Além de ser uma referência, né, no meu começo de carreira, lá como gestora da Balduco. Obrigada. Espero ter sido positivo nessa Não, experiência. Né? Vai ser um capítulo bacana. Legal. Estamos juntos e o microfone aqui do podcast é seu. Célia, obrigado, Valmir, Célia, o Edson, pelo convite, né? Agora, estando aqui do outro lado, uma honra enorme, né? Me sinto honrado, falo pelos cotovelos, né? Então falaria aqui muito mais. Tem muito assunto. Por isso que a gente se vê muito, né, Valmir? Porque os assuntos não cessam, quase que diariamente. Mas eu não consigo falar com o Valmir, né? Não consigo. Mas vamos fazer reunião do podcast? Não posso. Tem reunião com o Dirceu. Mas como eu já estive do outro lado, eu sei que vocês têm um tempo. Então, assim, só como uma mensagem final mesmo, os profissionais de RH, respeitem a sua profissão, né? Quando vocês se especializam, quando vocês vão atrás de aprimoramento, vocês não estão apenas beneficiando as empresas que vocês representam, vocês estão se tornando profissionais melhores. E façam tudo com ética. Façam tudo com ética, com respeito, sem pular etapas, respeitando as pessoas, porque os resultados vêm naturalmente. Faça o bem e, com certeza, vai colher o bem também. Muito obrigado, Valmir e Célia. Obrigada, Dirceu. Pessoal, muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as notificações dos próximos episódios. Curtem, compartilhem e deixem seus comentários, isso nos ajuda bastante a levar o vídeo, a levar esse conteúdo para muitas outras pessoas. Então, contamos com a ajuda de vocês nisso aí. Muito obrigada e até breve. Até a próxima. Um abraço.